Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui no canal. Cara, eu queria muito comentar com vocês hoje sobre as partidas que aconteceram ontem na Copa do Brasil. Vasco e Palmeiras venceram suas partidas, né? O Palmeiras era muito esperado, porque acho que até o próprio treinador, a própria diretoria do Santos, né? Por ter não levado o Neymar para essa partida e ter começado com o Gabigol no banco, muito já indicava que o Santos não acredita que consegue vencer o Palmeiras ou que não é, como é que eu posso dizer, não é inteligente tentar disputar forças com o Palmeiras nesse momento da temporada. Eu acho que o Santos entende que é muito melhor focar suas forças, principalmente no Campeonato Brasileiro, e não ser rebaixado para a Série B do Campeonato passado, porque ali aquela parte final da tabela está muito embolada ainda. Então acho que o Santos entendeu que disputar com o Palmeiras seria muito complicado. E o Vasco jogou com vitória, é impressionante. Eu queria começar esse vídeo falando que é impressionante que uma partida entre Vasco e Vitória, na mesma noite que aconteceu um Santos e Palmeiras, a melhor partida da noite foi Vasco e Vitória. Isso para mim é impressionante, diz muito sobre como foi a partida, as duas partidas, né? A partida do Palmeiras praticamente unilateral contra o Santos, um jogo que o Santos só assistiu o Palmeiras jogar, o Palmeiras foi muito melhor em todos os aspectos, mas isso era o que a gente esperava. O que eu queria comentar é sobre principalmente a partida do Vasco, tá? Eu vou puxar aqui para a gente ver as estatísticas, só para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. 1-0 Vasco, 36% de posse de bola para o Vasco, jogando dentro de casa, e 64% de posse de bola pro Vitória. O XE aqui diz que o Vasco poderia ter marcado mais de um gol. Não ficou tão distante assim de ter marcado um segundo gol, não. E o Vitória poderia ter marcado um gol e ter essa partida empatado. Essa partida poderia ter sido 1-0, muito condicionada à expulsão de um jogador aqui do Vasco. Deixa eu me recordar quem foi, porque eu confesso que eu não me lembro. Do Barros, tá? O Barros foi expulso, tá? Essa expulsão condicionou muito a partida e o Vasco acabou sofrendo muito mais do que poderia. Eu acho que se ele não tivesse sido expulso, o Vasco poderia ter chegado a uma situação de marcar 2-0. 2-0, talvez 3. O Vasco jogou muito bem. Eu acho que é chover no molhado, porque muita gente já falou isso na internet aí, de que o Vasco, se jogar desse jeito no Campeonato Brasileiro, se livra facilmente do rebaixamento e consegue ainda sonhar com Sul-Americana, talvez uma pré-Libertadores. Pré-Libertadores talvez seja sonhar muito, mas jogando desse jeito, daria para sonhar. Se jogasse desse jeito o tempo todo, eu acho que daria para sonhar, seria muito possível o Vasco sonhar com uma pré-Libertadores ali, disputar essa vaga, se estivesse jogando sempre desse jeito. Mesmo com um a menos, o Vasco, enquanto não conseguia marcar o gol, teve as melhores chances, produziu mais, foi mais dominante que o Vitória. Beleza que eu acho que o Vitória tá se garantindo no fator casa. Jogar lá na casa do Vitória é sempre muito difícil, é geralmente onde eles conseguem os resultados para se classificarem. Foi assim contra o Flamengo, foi assim na última rodada que eu não me recordo agora contra quem foi. O Vitória, ele tem sido muito forte, tem focado suas forças na Copa do Brasil. E o Vasco tá perigando ali no Campeonato Brasileiro, ele precisa dividir as suas atenções, né? Tanto para a Sul-Americana, tanto para a Sul-Americana, como para a Copa do Brasil, como para o Campeonato Brasileiro. O Vitória basicamente está focado só na Copa do Brasil. E ali administrando o Campeonato Brasileiro. Então, para o Vasco é uma partida importante, mas também é perigoso na questão de administrar tempo dos jogadores, da carga muscular. Mas voltando aqui um pouquinho às estatísticas, só para a gente ilustrar, total 17 chutes a gol, 6 no gol. Finalmente, a defesa do Vasco foi um pouco melhor no quesito Léo Jardim. O Léo Jardim, quando ele precisou ser acionado, eu senti que ele foi muito seguro, ele soube administrar os momentos que teve a bola ali, e o Vasco soube jogar sem a bola. Claro, sofreu muito ainda com uma defesa que é muito desorganizada. Eu acho a defesa do Vasco e com jogadores muito fracos. Os zagueiros do Vasco, especialmente, meio campo eu acho até ok, o ataque também é fraco, mas tem jogadores que conseguiriam, que na temporada passada até estavam jogando bem, mas que esse ano não estão conseguindo render tanto. Em especial eu destaco o Spinelli, né? O Spinelli é sempre o grande destaque, porque ele veio para ser esse homem gol e acabou que não tem sido, né? Pro Vasco esse homem gol. A gente vê aqui a maioria dos chutes do Vitória foi de dentro da área, ou muito próximo de dentro da área, né? O Vasco também aqui conseguiu mais,
chances de dentro da área, então assim, alçou muita bola à área, chutou, trabalhou bola, então assim, eu vejo um time que foi muito mais organizado do que o Vitória quando estava atacando. E a partir do momento que marcou o gol, se retraiu para tentar segurar esse resultado, porque é um resultado muito importante. É um resultado muito importante para o Vasco. Precisava vencer dentro de casa, precisava dessa vitória para dar um ânimo. E eu acho que tem grandes chances de dar um ânimo até para essa partida aqui. O problema é que joga contra o Cruzeiro, né? Que é um time muito forte. O problema é só esse. Mas se conseguir um bom resultado contra o Cruzeiro, chega embalado contra o Vitória na partida de volta, que aí vai ser o grande desafio. Vai ser o grande desafio do Vasco essa partida contra o Vitória lá, porque lá na casa do Vitória o bicho pega mesmo. E sobre o jogo do Palmeiras, não tem muito o que dizer, eu vou botar até aqui um pouquinho pra gente ver um pouco das estatísticas. Foi muito unilateral, a gente vê aqui que o Santos teve até algumas tentativas, mas nada... Ó, o Santos conseguiu ainda ficar com 55% de posse de bola, isso aqui eu não sabia, né? Mas a chance de gols, ó, 0,33, ficou muito longe de marcar um gol o Santos, e aqui o Palmeiras ficou até mais próximo de marcar 4. Acho que 3 era o número esperado mesmo aqui pelos X gols. E a diferença total de chutes, 28 no gol. O Santos teve um chute a gol, que não teve qualquer perigo pro gol do Carlos Miguel. É isso? Isso mesmo, Carlos Miguel. Então, assim, não tem nem muito o que dizer. É um time que está disputando a Copa do Brasil e um time que se colocou de fora nesse momento, né? Ficou mais com a bola ali, talvez, porque o Palmeiras tenha se livrado um pouco mais, enfim... não tenha corrido tanto atrás dessa bola para recuperar a posse, porque sabia que no momento que tivesse a posse da bola seria perigoso e poderia marcar o gol. E dominou a partida do início ao fim, muito dominante, não tem muito o que dizer. E a próxima partida agora, deixa eu até procurar aqui, a próxima partida, se não me engano, é Internacional e Grêmio. Copa do Brasil. Isso mesmo, Internacional e Grêmio. Tá para começar a partida, eu tô gravando esse vídeo às 8 horas. Acho que vai ser um jogo interessante, mas assim, são duas equipes que estão numa má fase, estão num momento muito ruim, que o Internacional especialmente apresenta um futebol muito ruim, eu não gosto, sonolento. Tem tudo para ser uma boa partida porque é um clássico, né? A gente não pode nunca subestimar um Grenal. Um Grenal é sempre um campeonato à parte. Mas eu não espero uma grande partida, uma partida com muitos gols. Não é minha expectativa. Pode ser que aconteça porque é um clássico, mas não é minha expectativa. Me conta aí, o que você achou da vitória do Vasco, se você achou que foi heróico ou não. Deixa o seu like aqui embaixo e me conta também o que você acha para a partida de hoje, o que você acha que vai acontecer. Tamo junto e até o próximo vídeo.